O coração convertido, um coração fervoroso, a sua alma anseia por estar próximo de Deus, por sentir a sua graça e o seu Santo Espírito agindo. Quem realmente nasceu de novo, aprende a amar mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. E hoje nós vamos continuar a meditação de João 17. Hoje nós vamos meditar num versículo específico, que é o João 17, 3. E hoje o Senhor nos responde o que é a vida eterna. Então João 17, 3, Jesus diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Irmãos, quando a gente medita neste versículo, nesse texto, a gente muda a nossa forma de enxergar, inclusive, a salvação. A gente muda a forma de entendermos o que Deus quer para a nossa vida, né, Andrezinho? Esse texto, ele é um versículo tão pequeno, mas tão rico. Nós estamos numa sociedade onde todo mundo quer viver mais, ou pelo menos a maioria, né? Os cientistas estão aí para, vamos prorrogar a vida do ser humano. Então, se antes era 70 anos, agora vira 80, depois vira 90, 120, e a gente tenta cada vez assim viver mais. Estava falando com o Samuel essa semana, né? Ou ele estava falando com a gente. Ele estava refletindo sobre a vida, ele chegou à conclusão que o tempo é o nosso maior tesouro, né, Samuel? Foi isso? Porque o tempo você não consegue comprar, amém? Você não vai lá na farmácia e me vê meia hora de tempo. Tempo assim, 1 minuto perdido, perdeu. 1 minuto que passou, acabou. Você não recupera isso. E o ser humano, então, ele é obcecado por viver mais. Os grandes aí, né, bilionários, eles estão até fazendo clone dele mesmo para ele não poder não morrer. E muitas vezes essas pessoas investem na saúde, na estética, medicina, alimentação, tecnologia, quer tudo para prolongar a vida. Mas a gente precisa fazer uma pergunta, né? Será que realmente isso é o sentido da nossa vida? Será que se perguntar quanto tempo eu vou viver é o que vai resolver a nossa vida? Porque de verdade, qual a diferença você morrer com 80 ou 90? Fui visitar, né, o tio Paulinho, e tinha uma senhora assim na maca do lado, né? E faleceu bem na hora que a gente estava lá. Bem na hora que a gente estava na visita, ela faleceu. Aquela senhora devia ter mais do que os 90, viu? Porque era bem idosa. E de repente, né, os aparelhos estavam lá, né, tudo tudo normal. A família estava visitando ela teve uma pequena reação. E todo mundo, olha, ela respondeu, vai melhorar. Deu meia hora, Eu fui pensando, né, você vê como a vida é frágil. Do lado direito tinha um senhor, 65 anos, fazendo hemodiálise. O sangue ali trocando, ele 3 vezes por semana fazia hemodiálise. E ele teve um AVC porque não tomou os remédios direito. Então ele estava com uma parte toda parada, parte esquerda, e rodando, né, o sangue e com tubo. 65 anos. De verdade, irmãos, essa frase, quanto tempo vou viver, tem algum significado para a gente? Importa? As pessoas investem tanto na sua vida, e não que não seja importante ter a saúde, mas colocam, né, toda a sua esperança nisso. E quanta gente que teoricamente é saudável, essa semana morreu um fisiculturista com 20 anos, 21 anos, né, 22? Agora, né, foi quinta, sexta-feira, 22 anos. A pergunta certa não é quanto tempo eu vou viver, porque isso não pertence a nós. E não há o que possamos fazer que vai acrescentar 1 segundo a mais na nossa vida.
Coloca isso na sua mente e no seu coração. Não há um segundo a mais que você possa acrescentar na sua vida, porque a vida depende de Deus. Ele dá e Ele tira. A pergunta que nós devemos fazer é: será que eu conheço a Deus verdadeiramente? Porque se o quanto tempo eu vou viver não faz diferença alguma, o conhecer a Deus verdadeiramente, Ele muda a nossa história. Amém? Segundo Jesus, nós lemos aqui, a vida eterna não começa depois da morte. A vida eterna começa quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus por meio de Cristo. Isso muda totalmente a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Muda totalmente a forma como nós devemos viver a nossa vida. Muda totalmente a forma como nós devemos empenhar o nosso tempo. Nós não devemos pensar que a vida eterna é apenas ir para o céu. Jesus Cristo, na oração, nesse versículo de João 17:3, Ele mostra que a vida eterna é muito mais profunda do que isso. É muito mais importante. Vida eterna, irmãos, não é apenas existir para sempre. Por quê? Porque os ímpios também existirão eternamente. Falamos também no carro esses dias sobre isso. Você é salvo, amém? Amém. Você vai viver eternamente. Mas e os ímpios viverão eternamente? Viverão. A diferença é onde? Essas teologias que falam que se você for bom você vai para Deus, se você for mal você vai sumir. Isso é mentira. Porque da mesma forma que Deus é bom e perfeitamente amoroso, e que Ele derramou a sua graça, derramou a sua misericórdia sobre nós, e por isso hoje já fazemos parte do reino, Deus também é justo. E a ira de Deus está sobre aqueles que não se dobram diante dele. Então a questão é: eu conheço a Deus verdadeiramente? Jesus fala, esta é a vida eterna. Jesus não define a vida eterna como duração. Jesus define a vida com onde e com quem nós passaremos a eternidade. A vida eterna é uma mudança da nossa realidade, irmãos. Estávamos ali, ou a boa vida eterna, né? Vamos chamar da boa vida eterna. Nós já estávamos mortos nos nossos pecados. Nós já estávamos condenados. Nós já estávamos debaixo da ira de Deus. Mas pelo sangue de Cristo, nós reinaremos com Ele. E Jesus, Ele define isso. Então não é a duração, é a qualidade. A vida eterna, a boa vida eterna, é o pecador que estava morto espiritualmente. Você estava morto espiritualmente, eu estava morto espiritualmente, mas por meio do sangue de Cristo, nós fomos reconciliados com Deus. Lá em Efésios 2, 4, 5, o apóstolo Paulo fala assim: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, que Ele fez? Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Hoje nós já temos a vida eterna, porque Cristo, Ele já reina. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, e Ele vencendo, nós vencemos com Ele. Essa é a vida eterna. Então o Evangelho de Cristo, ele não serve apenas para nos melhorar. Ele foi convertido, agora vai ser uma melhor pessoa. Ele fazia coisas ruins, agora ele não vai fazer mais. O Evangelho de Cristo, ele ressuscita aqueles que estavam mortos espirituais. Ele dá vida àqueles que não tinham mais vida. O sangue de Cristo, Ele nos tirou da morte. Ele nos tirou debaixo da ira de Deus.
Sabe, irmãos, existe muita gente que fisicamente, ou melhor, que está vivo fisicamente, né? Está andando aqui, mas espiritualmente está muito longe. Tem muita gente que tem religião passando pelas veias. Tem muita gente que tem o conhecimento de Cristo, que tem até aparência cristã. Lembra, eu falei no domingo passado? É sabor cristão, né? É sabor cristão, mas não é cristão. Mas são pessoas que nunca tiveram um relacionamento real com Cristo. Deus sabe de todas as coisas, né? Nós não podemos julgar, mas olha os escândalos que estão aparecendo com pastores renomados, pastores que falavam que eles são santíssimos, né? Pegos assim, 8, 10 anos de adultério. Isso não é um errinho, né? Alguém fica 8 anos adulterando, não é um tropeção. Estava vivendo em pecado. O cristão que é regenerado, que tem um relacionamento com Cristo, ele não consegue viver em pecado. Então são pessoas que com certeza conhecem a palavra. Aliás, eram pessoas que pregavam duro. Pegam as mensagens desses caras. Nossa, que mensagem contra o pecado. Tinham muito conhecimento. Tinha a aparência de pureza, de ser cristão. Mas, ouso dizer, não tiveram relacionamento real com Cristo. E Senhor, me perdoe se eu estiver fazendo um julgamento errado. Ele sabe de todas as coisas. Mas o cristão não vive no pecado. Ele erra e ele se arrepende. Irmãos, vida eterna é conhecer a Deus. Esta é a vida eterna, Jesus falando. Qual é a vida eterna? Que te conheçam, o único Deus verdadeiro. Reinar com Deus eternamente é uma consequência. Terminamos a nossa jornada nessa terra. Nosso corpo físico, ele acabou. Nós continuamos a nossa vida reinando com Deus. Mas a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. Eu falei no domingo passado, mas eu quero lembrar os irmãos hoje. Quando a palavra fala em conhecer, não é saber quem é. Guarde bem isso, porque o religioso sabe quem é. Aquele que leu a Bíblia sabe quem é. A palavra conhecer, o original dessa palavra, ela aponta para intimidade, para relacionamento, para comunhão profunda. Então, a vida eterna é essa, que te conheçam. Ou seja, qual que é a vida eterna? É que você tenha uma intimidade, um relacionamento, uma comunhão profunda com Deus. Amém? Amém. Essa é a vida eterna. Como consequência, reinaremos com nosso Deus. Reinaremos com nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a bênção que temos sobre nós é podermos desfrutar da comunhão profunda com nosso Deus. Irmãos, é muito fácil, é muito simples conhecer versículos, pode decorar a Bíblia, mas não conhecer a Deus. Você pode conhecer teologia, mas você pode não conhecer a Jesus. Você pode frequentar a igreja, mas continuar perdido. Porque a igreja não salva. Quem salva é Jesus. Os fariseus, eles sabiam muito sobre Deus, mas eles rejeitaram o próprio Filho de Deus. Conhecer a Deus é ter comunhão profunda com Ele, é ter o coração transformado por essa graça que foi derramada sobre a sua vida. E só conhece verdadeiramente a Deus quem nasceu de novo. Então, o cristianismo, irmãos, não é uma religião. O cristianismo é relacionamento. Por isso nós batemos tanto na ímpia. Irmão, você vive como um filho de Deus? Você vive como um cristão? Ou você é o sabor cristão?
some, né, durante a semana. Parece que Red Bull, sem fazer propaganda, né? Toma isso não, tá muito porcaria, né? Tomou asas e sumiu, né? E voou, sabe? Da cristão Red Bull, né? Domingo à noite saiu da igreja, tomou asas e voou. Aí de repente, do nada, domingo aparece novamente. Não é sobre isso, irmãos. Relacionamento profundo não é sobre isso. É viver um dia a dia com Deus, estar em comunhão. A pergunta que nós precisamos fazer não é: nós sabemos coisas sobre Jesus? Todo mundo aqui sabe. As pessoas do mundo também sabem coisas sobre Jesus. Mas a pergunta que você precisa responder no seu coração é: você anda com Ele? Isso muda tudo. Jó 42:5. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó, antes de ter aquela experiência, né, Caião? Antes de ter aquela experiência sofrida, falando do Caião, porque a gente está lendo justamente o livro de Jó, e Jó sofreu de uma maneira única, né? E no final, quando Deus se apresenta a ele fala: eu me arrependo no pó, eu falei de coisas que eu não sabia, eu falei de coisas que eu não tinha ideia. E aí ele fala: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Seus olhos realmente veem a Deus? Ou você só conhece a Deus? Porque o conhecer a Deus não basta. O conhecer a Deus não é suficiente. A vida eterna é aquele que tem relacionamento íntimo e profundo com Deus. E nós só conseguimos isso por meio de Jesus. Jesus é o único caminho para o Pai. Então, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e o complemento, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Não dá para conhecer a Deus sem passar por Jesus. Jesus não separa conhecer a Deus de conhecer a Ele. Porque Jesus é o elo. Ele que é o caminho. Ele que liga. Hoje em dia tem, né, na mente assim: todas as religiões levam a Deus. Basta fazer o bem. Mas não, eu sou uma boa pessoa, não faço mal. Não há ninguém que faça o bem, nenhum sequer está na palavra de Deus, amém? Ixi, amém? Amém. Agora sim. Então você não faz o bem, eu não faço o bem. Nós não fazemos o bem. Não há ninguém que busque a Deus, se não for pelo Espírito nos tocar e nos impelir a isso. Todas as religiões levam a Deus? Não. Jesus leva a Deus, a religião não leva a Deus, nenhuma religião leva a Deus. Todos os caminhos levam a Deus? Não, apenas Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O único. Só existe, irmãos, a reconciliação com o Pai por meio do Filho. 1 Timóteo 2,5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Há um só Deus e um só mediador. Pastor, ora por mim para que Deus perdoe os meus pecados. Não. Eu posso interceder para que Deus tenha misericórdia, né? Eu posso pedir para que Deus derrame a sua graça. Mas eu não sou mediador, eu sou humano, eu sou falho, como você. Eu vou orar para o apóstolo Pedro, nem vai ouvir. O apóstolo Pedro nem vai ouvir, né? Vou orar, não, pelos santos vão interceder, não vão. Há um só Deus e um só mediador, que é Jesus Cristo. Eu oro a Deus, por isso que nós falamos em nome de Jesus.
Eu oro a Deus por intermédio de Jesus, porque Ele é o elo, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. Tá, essas igrejas que, ficam lá, vão receber a bênção do, como se o apóstolo, o pastor, o bispo, o reverendo, o padre, o papa, tivesse alguma ação especial para te levar a Deus. Não tem. A graça, a fé é colocada no seu coração por Deus. E por intermédio do sangue de Cristo, você tem acesso ao Pai. Pastor, eu estou pecando, preciso me confessar a ti? Não, você se confessa a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus fala o quê? Vai para o seu quarto, fecha a porta, não é? Fecha a porta do seu quarto e ore em segredo. Que o Pai, que te ouve em segredo, responderá a sua oração. Senhor, sou pecador, preciso da sua graça, preciso da sua misericórdia. Ouça a minha oração. Pai que é bom, derrama o perdão sobre a sua vida. O coração contrito, o coração arrependido, Deus não rejeitará, mas sempre por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. O pecado, irmãos, ele separou o homem de Deus, e Cristo vem e reconcilia o homem com Deus. Por isso que não precisamos de outro mediador. Não existe salvação sem Cristo, não existe vida eterna sem Cristo, não existe comunhão com Deus rejeitando a Cristo. E quando eu me coloco como mediador, eu estou rejeitando a Cristo. Quando você aceita outro mediador na sua vida que não seja Cristo, você está rejeitando a Cristo. Eu vou dar, olha, aquele pastor, aquele é poderoso, aquela oração vai me livrar de tudo, aquela oração vai me blindar. Tem essas conversas? A oração aquela vai me blindar. Você está querendo, ou essa pessoa está querendo substituir Cristo. Isso é blasfêmia. Não, apenas Cristo. Não existe comunhão com Deus rejeitando a Cristo. Por isso, no seu coração, coloque Cristo como sendo o único caminho, como sendo a verdade e como sendo a vida. Amém? O seu maior problema não é financeiro, o seu maior problema não é emocional, seu maior problema não é social. O maior problema de todos nós é espiritual. E sem Cristo, nós continuamos separados de Deus. E a maior bênção do Evangelho é o próprio Deus. Muita gente busca o quê? Busca Deus pelo que Ele pode dar. Paz, resposta, milagre, prosperidade. Pastor, acabamos de fazer uma oração pedindo a saúde, pedindo a proteção. Está errado? Claro que não. Somos filhos. Está tudo ok, está tudo bem. Aliás, Deus, Ele nos incentiva a isso, a orarmos, a colocarmos os nossos pedidos a Ele. Mas nós já somos filhos, não é uma relação de troca. Senhor, me dá isso que eu vou fazer aquilo. Ou vou lá na igreja para que eu receba alguma bênção. Nós estamos aqui por gratidão, porque nós já temos a vida eterna. Estamos aqui pelo que Ele já nos deu. E como filhos, podemos ser chamados de filhos, podemos ser chamados de amigos de Deus. Imagina, irmãos, a palavra fala que nós éramos inúteis, mas por meio de Cristo nós somos amigos. Então eu posso chegar no trono de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de mim, derrama um pouco mais da sua graça e da sua misericórdia, derrama um pouco mais da sua benevolência sobre mim. Não porque eu sou merecedor. Se o Senhor não derramar, o Senhor continua sendo Deus, eu entendo. Mas derrama. O Evangelho, irmãos, ele não existe para nos dar coisas. O Evangelho, ele existe para nos reconciliar com Deus. Ele existe para nos aproximar de Deus. O céu, ele não vai ser maravilhoso apenas porque não haverá mais dor.
O céu será maravilhoso porque estaremos com Cristo, amém? E a salvação é justamente voltar à comunhão que foi perdida lá no Éden. É voltar ao relacionamento íntimo com o nosso Criador. Quem realmente nasceu de novo, aprende a amar mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. O salmista achou tão bonito quando ele fala assim: nossa, como eu queria poder estar no seu templo, né, para te louvar, para te adorar. Como eu gostaria de poder fazer isso. Como, né, assim como a corça, né, que anseia pela água, eu anseio pela sua presença. É assim que a nossa vida tem que ser, irmãos. É assim que o nosso coração tem que estar. Nossa, hoje oração, 22 horas, estou cansado. Mas eu quero estar com os irmãos orando a Deus. A minha alma precisa disso. Nossa, eu estou cansado, mas eu tenho uma oportunidade de louvar com os meus irmãos. Amém, obrigado, Senhor, por isso. A minha alma anseia por isso. O coração convertido, um coração fervoroso, a sua alma anseia por estar próximo de Deus, por sentir a sua graça e o seu Santo Espírito agindo. Quem realmente nasceu de novo, aprende a amar mais a presença de Deus do que as bênçãos de Deus. E eu posso orar a Deus: Senhor, me livra dessa tribulação, e Ele não livrar. E não me importa. Está tudo bem. Porque eu amo ao meu Deus, eu amo ao meu Senhor Jesus, que morreu por mim. Eu posso orar e: Senhor, me dê essa vitória, e Ele me dá, e eu falo amém também, porque me deu. Isso não faz diferença no meu relacionamento com Deus, a minha vontade de estar na presença do meu Deus. O coração regenerado não busca apenas as mãos de Deus, ele busca a face de Deus. Ele busca estar com Deus, ele busca ouvir a Deus, ele busca sentir a Deus, ele busca viver Deus, justamente porque ele tem uma comunhão íntima e profunda com o Pai. Amém, irmãos? Amém. Concluindo, Jesus nos mostra que a vida eterna começa agora, e ela começa quando o pecador verdadeiramente vai ao Pai por meio do Filho. Então não é só sobre viver eternamente, mas é sobre viver reconciliado com Deus, e somente Cristo pode fazer isso. Viver reconciliado com Deus, somente Cristo. Então talvez você conheça sobre Jesus há muitos anos, você cansou de ouvir sobre Jesus, mas a pergunta que você precisa responder no seu coração é: você realmente conhece a Cristo? Você realmente tem comunhão com Cristo? Realmente na sua vida existe arrependimento? Existe transformação? Existe relacionamento? Porque a vida eterna não é religião. Como disse Jesus, vida eterna é conhecer o Deus verdadeiro por meio dele. Para finalizar, o maior presente do Evangelho, irmãos, não é um lugar no céu. O maior presente do Evangelho é o próprio Deus na nossa vida. Emanuel, né? Deus conosco. Amém?